No Metrópolis de hoje, John Lennon não morreu. Cinema. O documentário Orestes discute a violência policial no Brasil. Quantas vidas o seu filho pode já ter tirado sem que você saiba? Você não sabe o que o seu filho faz por aí na rua. Você morreu bem feito. E as estreias da semana. Uma delas é o vertiginoso A Travessia. My dream. Bem-vindos ao Metrópolis. E há exatamente 75 anos nascia um dos mais icônicos astros da música pop. John Lennon, o eterno Beatle que morreu precocemente assassinado em frente de casa em 1980 aos 40 anos. Imagine só o que ele teria feito se ainda estivesse por aqui. John thought of the name Beatles and he'll tell you about it now. It means Beatles, doesn't it? You know, that's just a name. You know, like shoe. Means shoe. The shoes. You see, we could have been called the shoes for all you know. O mais icônico dos Beatles nasceu em 1940 no subúrbio de Liverpool, na Inglaterra, em meio a um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Morou a maior parte da infância e adolescência com a tia e teve pouquíssimo contato com o pai. Foi com a mãe que aprendeu os primeiros acordes musicais num banjo. Mas Julia Lennon morreu atropelada pouco tempo depois. Com 15 anos, John Lennon montou a primeira banda, The Quarrymen, e conheceu aquele que seria o grande parceiro musical, Paul McCartney. Era o embrião do grupo que iria revolucionar a música. Os Beatles passariam por algumas mudanças até chegar à formação definitiva. Com George Harrison na guitarra e Ringo Starr na bateria, o fenômeno estourou já no primeiro single, Love Me Do. Love, love me do. You know I love you. Considerada por muitos a maior banda de rock da história, os Beatles lançaram 13 álbuns na década de 60. Entre eles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um dos manifestos da contracultura que deflagrou os hippies e o movimento Flower Power. We'd had enough acid. It had done all it could do for us. You know, there was no going any further. Foi mais ou menos neste clima que John conheceu a artista plástica Yoko Ono. Coincidentemente ou não, a banda começou a se estranhar. They could be, you know, on our own as together. We're always involved with each other, whatever we're doing. Os primeiros passos da carreira solo foram em parceria com Yoko. No disco experimental Two Virgins, as faixas são cheias de gritos e grunhidos e a capa estampa o casal totalmente nu. No ano em que anunciou o desligamento dos Beatles, John Lennon casou com Yoko Ono. Em plena lua de mel, iniciaram um movimento pela paz chamado Na Cama para a Paz. But nobody's ever tried the peace thing. Just tell me any sustained peace propaganda or peace non-violent movements that ever lasted. Era o início do envolvimento de John em causas políticas, principalmente contra a Guerra do Vietnã. A voz ativa incomodou o governo norte-americano, que fez de tudo para mandá-lo embora do país. A batalha judicial durou 5 anos. John venceu e conseguiu ficar. A música estava em segundo plano. John gravou sucessos como o álbum Imagine, de 1971.
Mas nada comparado à histeria mundial da bitomania. John reduziu o ritmo, passou a cuidar de Sean, único filho com Yoko, e passou anos longe dos estúdios. Em 1980, John e Yoko retornavam à música com o álbum Double Fantasy. Poucas semanas depois do lançamento, John era assassinado em frente ao edifício Dakota, onde morava em Nova York. John Lennon was brought to the emergency room. He was dead on arrival. John Lennon tinha apenas 40 anos. I'm not a leader, and I try not to make plans. I hope someday you'll join us, and the world will be one. E agora nós vamos falar de cinema. A tragédia grega de Orestes, que matou a própria mãe para vingar o pai, é adaptada para discutir a violência policial na história brasileira, desde a ditadura militar até hoje. O documentário se chama Orestes. Realidade e ficção se misturam para mostrar marcas profundas que os anos de chumbo deixaram no país. E o diretor Rodrigo Siqueira está aqui no Metrópolis para falar com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cunha. Qual foi a inquietação primeira que levou você... Primeiro, parabéns pelo belo documentário. Muito obrigado. Qual foi a inquietação primeira que fez você pensar nesse documentário? Olha, Cunha, eu tenho 42 anos de idade, cresci numa geração que estudou livros de história que tinham uma verdade adulterada, para dizer o mínimo, né? E também sou herdeiro de um vácuo cultural, né? A censura nos legou aí um vácuo cultural durante a ditadura. Muita gente foi impedida de produzir imagem, de produzir música, de produzir um caldo de cultura, e eu sou fruto disso também. Então eu tinha uma inquietação muito grande a respeito desses buracos da nossa história, e aí eu comecei a me mexer para fazer esse filme. Foi para pesquisa, então? Isso antes da pesquisa, né? E quando eu comecei a pesquisar, quer dizer, eu acabei chegando a Oresteia, que é a trilogia de peças do Ésquilo, o pai da tragédia, né? E eu percebi que essa peça, essa trilogia de peças poderia ser uma ferramenta muito poderosa para discutir esses buracos de memória que o Brasil tem, né? Vamos ver um trecho do filme? Vamos. Vamos lá. Tortura. Eu sabendo alguma coisa da sua vida, eu sou capaz de te torturar até a morte com uma palavra, Sandra. Com uma palavra. Isso foi o que eu aprendi. Mas eu não sou a favor de tortura. Eu não sou a favor estou dizendo de que você é. Eu estou dizendo que eu aprendi no meu processo, tá certo? No meu processo, né? Porque toda a terapia que eu fiz com a Marisa, depois fiz também com a Nafá e tudo mais, me mostraram isso, que a questão da tortura não é o torturador que me torturou, é o torturador que eu carrego dentro de mim. Sabe? A coisa do olho por olho, dente por dente, Sandra, é mais ou menos por aí. Tá certo? É mais ou menos por aí. Porque me machucaram, eu tenho o dever de machucar. Isso é incrível que ele falou, né? A questão do torturador que ele carrega com ele, não é? Bom, como é que você trouxe essa questão da tragédia grega adaptando para a realidade brasileira? Tem uma questão que é fundamental na tragédia do Ésquilo, que o Orestes, ele, na tragédia do Ésquilo, matou a mãe. E ele é perseguido pelas deusas da vingança, né? As fúrias, também conhecidas como Eríneas, que pedem a morte de Orestes. Apolo, então, pega Orestes e leva até Atenas e o apresenta a Atena, a deusa da justiça, e ela promove o primeiro tribunal do júri que você tem notícia. Pela primeira vez, um homem é julgado pelos homens, porque ela convoca 12 atenienses para julgar Orestes. E termina o olho por olho, dente por dente. Exatamente. Nesse momento, quando ele é absolvido, né? Termina-se o olho por olho, dente por dente. Por que isso é importante, né? A Grécia estava avançando a sua democracia, as conquistas democráticas estavam avançando, então é um marco civilizatório, esse momento que o Estado Democrático de Direito é posto, né? É posto e representado no teatro. E no Brasil, como é que fica isso, que a gente tem que chegar até aqui? Você mostra de uma forma muito interessante essa questão, simulando um julgamento, não é?
Você convidou dois grandes advogados. O Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que é um promotor de justiça, um exímio orador, com muita experiência nos tribunais criminais, e o Zé Carlos Dias, que foi advogado de mais de 600 presos políticos durante a ditadura militar. Convidei os dois, escrevi um caso e eles construíram os argumentos segundo as próprias convicções. Eu não dirigi a fala deles. Claro. E aí eu filmei o julgamento, né, para a gente ver como que isso funcionaria. Para compor ainda essa tragédia, eu promovi 4 encontros de psicodrama, que eu fiz um coro, né? O coro isso, era... representaria o coro grego. A Vox Populi, né? Então eu chamei pessoas que foram vítimas da ditadura de alguma forma e também gente que é vítima da violência de Estado hoje, né? Tem no filme 3 pais de jovens mortos em ações da Polícia Militar. Então esse coro, ele aproxima o nosso mundo, né, das pessoas comuns ao mundo das leis. Claro. E o Cabo Anselmo, como é que você colocou, por que você colocou a história ali? Você foi buscar essa história lá de uma militante que vivia em Cuba? Quando eu comecei a pesquisar uma história para levar ao tribunal do júri, eu queria alguma coisa relacionada à ditadura militar, exatamente para falar desse vácuo de memória que temos, né? Na época, 2010, que eu estava pesquisando, ainda não tinha nem sido instalada a Comissão da Verdade. E eu, ao pesquisar os relatórios, eu cheguei a esse caso, quer dizer, uma militante, a Soledad Barret, militante da VPR, que é morta junto com outros 5 companheiros por uma delação do seu próprio namorado, então, né, o Cabo Anselmo. E ela estaria grávida de um filho dele, de 5 meses, segundo consta. Eu achei essa história de tinturas trágicas muito fortes. Claro. Eu achei que a gente poderia trazer para o presente também essa reflexão, né, através dessa história. E isso chega nessa impunidade geral que nós vemos até hoje, terminada a ditadura, nós vemos essa impunidade geral com chacinas, policiais provavelmente envolvidos. E você mostra isso no filme? Eu mostrei o filme a um curador mexicano e ele fez uma definição muito bacana. Assim, ele falou: o filme é sobre linhas invisíveis que unem a violência de Estado em diferentes momentos da nossa história. E é mais ou menos por aí. A tragédia, ela ajuda a dar cor a essas linhas invisíveis, né? E o que tem nessas linhas? Né? Muitas vezes tem um apoio da sociedade, às vezes velado e às vezes não tão velados, assim, esses tipos de apoio. Né? Hoje, né, a Folha de São Paulo publicou outro dia, metade da população brasileira é a favor da afirmativa de que bandido bom e bandido morto. Quer dizer, nós talvez estejamos andando, né, ao passado, né, ao passado do Ésquilo, né, de volta ao olho por olho, dente por dente. Então, Zeríneas. As zeríneas estão mais presentes do que nunca, né? Então, o filme é muito atual por isso, né? Porque ele fala de questões que não são muito concretas, mas estão muito presentes na vida das pessoas. São paixões humanas, né, que movem essas pessoas, que muitas vezes tomam atitudes cegamente, né, sem pensar e refletir. Está em São Paulo, está em alguma outra capital o filme, ou vai chegar em outras capitais? Está em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Lembrando que o seu documentário de 2010, O Terra Deu, Terra Come, está à disposição para quem perdeu, para assistir em DVD, é isso? Em DVD, nas melhores lojas do ramo. Parabéns por esse, muito parabéns obrigado. Pelo mais recente filme. E acho que no ano que vem você volta aqui para falar do outro documentário que você já está fazendo. Tomara, tá bom? Está em processo. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Agora uma dica de exposição que está terminando aqui em São Paulo. Aproveite o feriadão para ver a mostra Thomas Farkas, Distrito Federal, que reúne 21 fotografias, boa parte inéditas, capturadas durante a construção de Brasília e 40 anos depois, no final do século passado. A exposição é gratuita e está até quarta-feira no Museu da Imagem e do Som.
Metrópolis de volta e agora nós vamos falar das estreias de cinema. Nós vamos começar falando de um filme israelense, de um diretor que provavelmente quem gosta de filme mais cult, mais alternativo, conhece, que é o Aaron Hickley. Ele é o mesmo diretor de filmes como A Noiva Síria e Lemon Tree. Desta vez ele está com um filme que se chama Os Árabes Também Dançam. Exatamente isso. Nós temos aí as imagens. Eyad é um jovem árabe, palestino, que é aprovado numa universidade em Jerusalém. Mas ao se mudar, ele enfrenta aí dificuldades, né? Porque ele é tímido, não fala hebraico fluentemente. E o pai dele, para piorar ainda a situação, foi preso por atentado terrorista. Então, a única a se aproximar desse garoto aí, é a Naomi. Até rola um certo romance entre eles aí. O problema é que ela é judia e a família dele, claro, não vai achar muito interessante um garoto árabe se envolver com uma garota judia. Ele faz também amizade com um garoto cadeirante. Enfim, o filme, numa linguagem assim mais adolescente, mais juvenil, mostra esses problemas as diferenças, né? Como enfrentar os preconceitos, como enfrentar as diferenças, como aprender a lidar com tudo isso. O filme discute identidade, semelhanças, diferenças e preconceitos. E agora vamos ao filme francês desta semana, né? Toda semana tem um filme francês que a gente destaca aqui. Esse se chama Respire. É um filme de uma atriz que também é diretora. O nome dela é Mélanie Laurent, é o segundo longa dela. Ela fez, inclusive, como atriz, uma participação no filme do Tarantino, nos Bastardos Inglórios. Bom, esta história aqui é uma história de amizade entre duas garotas que beira aí uma obsessão. Charlie é uma adolescente normal, sem muitas pretensões, até que ela conhece a Sarah, ou Sarah, que é uma nova colega da escola, que tem uma personalidade mais rebelde. A amizade, a afeição entre as duas é imediata e tão profunda que fica aí beirando até um romance, assim, meio velado. É uma relação de muita ambiguidade, mas os laços entre elas parecem assim levar a uma sensação de sufocamento. Há algo entre uma tensão erótica e um thriller, né? Um drama psicológico, com traição aí, mentiras, desilusão e tal. Então é um filme de adolescência e sabe que a adolescência, né, é um período muito difícil da vida, todo mundo sabe. O Peter Pan também sabia que a adolescência era difícil, mas ele queria ficar mais ou menos naquela situação de conforto ali, né? Está estreando mais um filme, eu não sei quantos filmes, eu fui contar no IMDb, só filmes mais recentes com o nome Peter Pan, são mais de 10 nesses últimos anos aí. E agora é com live action, ou seja, com realmente atores de verdade, não é desenho animado. O filme se chama Peter Pan, é dirigido pelo Joe Wright, que é o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação e Ana Karenina, ou seja, ele saiu de um nicho e foi para um outro completamente diferente, que é a fantasia. E é o primeiro filme de uma trilogia, ou seja, esse é só o começo da história do Peter Pan. E nessa história aqui, nesse filme, ele vai contar a história do Peter Pan desde o início, quando ele ainda não está na Terra do Nunca. O Peter é vivido pelo ator Lev Miller, é um garoto de 12 anos que vive num orfanato em Londres. Ele foi abandonado pela mãe, que promete lá numa carta a reencontrá-lo nesse mundo ou no outro. Só que um belo dia, como vocês estão vendo aí, todos os meninos do orfanato são sequestrados por piratas nesse navio voador que apareceu aí, que consegue escapar até dos caças do exército britânico. Os meninos são levados para a Terra do Nunca, Neverland, e lá encontram, como vocês também já viram aí, o Barba Negra, o Capitão Barba Negra, papel do Hugh Jackman. O Barba Negra escraviza as pessoas para trabalharem numa mina porque ele quer encontrar uma pedra preciosa com pó de fada. É nesse garimpo que o Peter conhece o James Gancho, o papel do ator Garrett Hedlund, que nesse filme ainda é amigo do Peter, exatamente, porque vocês sabem que depois ele vai virar quem? O Capitão Gancho, mas aqui ele ainda é bonzinho e é amigo do Peter Pan. Juntos eles vão planejar fugir deste lugar. É só o primeiro filme, é uma trilogia de Peter Pan que vem por aí. E o último filme que eu vou destacar para vocês, se você tem algum problema de altura,
se tem algum problema de altura, não assista, porque tem gente que passa mal. Tem gente que fica muito nervosa vendo esse filme. Se chama A Travessia, é do Robert Zemeckis. Robert Zemeckis é um diretor bastante conhecido. Ele fez Os Três de Volta para o Futuro, Forrest Gump, O Náufrago, Expresso Polar e esse A Travessia, que é a história que realmente aconteceu. Parece incrível, parece fábula como o Peter Pan, mas não é, realmente aconteceu. Inclusive tem um documentário que se chama O Equilibrista, de 2009, que ganhou o Oscar nesta categoria, que conta essa história. É baseado realmente num fato que aconteceu. Um maluco francês chamado Philippe Petit, desde que ele vivia em Paris, ele tinha o sonho de atravessar entre as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. O Philippe Petit é vivido pelo ator aí que vocês estão vivendo, sempre ótimo, Joseph Gordon-Levitt. E ele teve que aprender a falar, inclusive, fluentemente o francês, para falar o francês mesmo, que tem momentos que ele fala com os franceses, e também para adquirir quando fala inglês, adquirir um sotaque francês. A façanha desse francês aconteceu no dia 7 de agosto de 1974. Mas para conseguir isto na ilegalidade, o Petit precisou aí de amigos, de cúmplices, de assistentes, começando pelo mentor dele, que é feito pelo Ben Kingsley. O filme é narrado em tom aí de fábula, às vezes peca exatamente por isso, fica meio inexplicável. Algumas situações ficam inexplicáveis. Por exemplo, por que os franceses iriam falar o tempo inteiro em inglês entre eles, né? Isso é meio estranho. Mas como é contado em flashback, também a gente já fica sabendo desde o início de que o cara não vai morrer, não vai cair, não é? Ou seja, a gente já sabe o final do filme. Como o filme é em 3D, ele fica 45 minutos, não durante o filme, mas a travessia dele ocorreu durante 45 minutos. E esse momento, quando ele está lá em cima, em 3D, se você vê em IMAX, é uma coisa impressionante. Tem gente que fecha os olhos porque parece que vai cair daquela altura imensa. Tinha uma menina que estava do meu lado, ela tremia tanto a perna, tanto, ela estava muito nervosa, que a fila inteira balançava, né? Porque ela ficou nervosa ao ver em 3D, aquela altura lá do World Trade Center e aquele rapaz só numa corda esticada entre um prédio e outro, tentando atravessar. Como tinha polícia aguardando ele numa torre e polícia aguardando ele na outra torre, ele ficou atravessando várias vezes, não é? E aí desafiando a morte, não é? Mas é um filme bem interessante. O Robert Zemeckis, é a primeira vez que ele trata de uma biografia, de uma coisa que realmente aconteceu. Tem algumas partes que realmente eu acho que são desnecessárias, fabulísticas demais, mas é muito interessante a gente saber a história desse francês maluco, Philippe Petit. Ok? Bom, música agora. Tem festival de jazz neste final de semana em São Paulo. O Lo-Fi Jazz vai apresentar desde o gênero tradicional até fusões com ritmos como soul, funk, hip hop e música eletrônica. Entre os destaques está a banda Azimuth, que está comemorando inclusive 40 anos de carreira. E você já viu o novo clipe do Will Butler? Se chama Ana, é a faixa do álbum Policy, que é o primeiro trabalho solo do multi-instrumentista da banda Arcade Fire. A protagonista do vídeo é a atriz Emma Stone, que literalmente vai dar um baile em uma turma de marinheiros. Vamos ver? Hey, little Anna, you're the one, rising before the lazy sun.
night. Ooh, sharpen it twice. Got all the money, my money, 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 money. E o Metrópolis de hoje fica por aqui. Nós voltamos no domingo às 8 horas da noite. Até lá! Where do you think they'll hide your bones? Out in the field, oh, all alone. Nobody knows when it will end. You better go and make some friends. Take out the phone. Take out the phone. Sharpen a stone. 'Cause you got to get money, 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 money. Hey, little Anna, you're the one rising before that lazy sun. Cross all the numbers off your list. I never knew it'd be like this. Hey, little Anna, what's the move? I can't believe